Fala pessoal! Se você fez o Enem nos dias 3 e 10 de novembro, já sabe o quanto essa prova exigiu dos participantes. Mas também sabe que os nossos professores arrasaram e abordaram vários temas que caíram na prova. Foram meses de trabalho intenso, pesquisa e preparação, e tudo isso valeu a pena. Em nossas aulas, exploramos conteúdos e discutimos temas que realmente fizeram a diferença, porque esta é a nossa missão, deixá-los totalmente preparados. Agora bora conferir alguns acertos da área de humanas? Vamos começar com um trecho do professor Cadu de Sociologia, que acertou em cheio um tema da prova. Apresento para vocês a Mary Wollstonecraft. Ela está naquilo que nós vamos chamar na primeira geração do feminismo. Ou seja, ela é uma feminista que está lutando por direitos, eu diria, por direitos civis e políticos ao mesmo tempo. Ela faz uma análise muito interessante quando ela fala assim dos direitos da mulher. E o que ela traz para nós? Né? Ela diz o seguinte: o problema das mulheres de meu tempo é de que algumas se convenceram de que a elas o que existe é apenas uma vida de delicadeza, apenas uma vida de levar a alegria ao homem, mas se esquecem de serem felizes consigo mesmo, de entender que existe mais de um tipo de mulher. Nada contra aquela mulher que quer ser, né, digamos, delicada, bonequinha de porcelana, mas não exigir a todas as mulheres que sejam deste modo. Né? Personalidades são diferentes, pessoas são diferentes, mulheres são diferentes entre si. Ou seja, a ideia é de romper com o ilusório e entender a realidade do que é a mulher no seu dia a dia. Tranquilo? Então, acho que ela faz aqui uma contribuição muito bacana para que você entenda quem são as mulheres no mundo. E o professor Roberto, que no aulão de revisão Coque Hero não abordou apenas um, mas dois temas que apareceram na prova. A função referencial, vocês às vezes vão confundir com a função metalinguística. Toma cuidado. A função referencial é qualquer texto que não entre num primeiro momento nas áreas das linguagens. Por exemplo, se a gente tem um texto que fala sobre uma função de uma organela na biologia, vocês podem ter certeza absoluta que vão ter função referencial. Porém, um verbete de um dicionário é função metalinguística. A explicação de uma regra de concordância verbal dentro de uma gramática é função metalinguística. Uma pintura, o retrato de uma pintura que represente o próprio ato da pintura naquele momento, também é uma função metalinguística, tá? Segunda coisa importante, que é muito importante no Enem, a gente tem os tipos de linguagem, tá? Então, linguagem verbal, a base é a palavra, falada ou escrita, no caso do Enem, a palavra escrita principalmente. Não verbal, a gente tem aquela imagem ali, sem fala nenhum tipo de palavra. E a mista, que é a grande questão, quando aparece o texto e a imagem. E aí eu preciso pensar o seguinte: geralmente, quando a gente vai ver esse tipo de questão, a galera fica presa no texto e esquece de ver a imagem. E a imagem, muitas vezes, ou completamente das vezes, vai dar para a gente o sentido. Então, se a linguagem é mista, eu não consigo dissociar a leitura dos dois elementos. Eu faço a leitura do texto verbal e analiso a imagem, certo? Preste atenção nisso. E ainda teve o professor Chico, que gravou um vídeo inédito para o nosso Instagram e acertou em cheio temas como patrimônio cultural e escravidão. Fala, meu povo! Passando para trazer dicas quentes para você que vai fazer a prova do Enem no próximo domingo, a prova de humanas. Primeira dica: patrimônio cultural. Nos ajuda a preservar a memória, a preservar a história. Patrimônio cultural material precisa ser tombado. Exemplo, construções, monumentos. Patrimônio cultural imaterial precisa ser registrado. Por exemplo, danças, costumes, receitas. Segunda dica, escravidão. Escravidão e resistência, a luta contra a escravidão. Pode aparecer, por exemplo, algo relacionado ao Dia da Consciência Negra, que faz referência a Zumbi dos Palmares, Dia da Consciência Negra, inclusive, que vira feriado nacional a partir desse ano. Valeu, galera. Ótima prova, tranquilidade, vai dar tudo certo. Sucesso! Agora vamos ver o que rolou no mundo das exatas. Sabemos que os temas podem surpreender, mas os nossos professores se dedicaram muito e arrasaram. Também no aulão de revisão Coque Hero, o professor Kennedy, por exemplo, falou sobre microplásticos, um assunto que caiu na prova.
Outra coisa também que eu acredito, que também está na moda, microplástico. O Enem pode ter alguma questão falando sobre microplástico na água, microplástico no ar que já foi encontrado, no sangue das pessoas. Olha a viagem aqui, galera. Além disso, ele também abordou o ciclo do nitrogênio, outro tema que marcou presença no Enem. E ciclo do nitrogênio, infelizmente, é o ciclo mais difícil, mas é o que o Enem mais cobra. Olha a ordem que eu coloquei para vocês, galera. A ordem: amônia é transformado em nitrito e nitrito é transformado em nitrato. Não esquece. Se você não conseguir lembrar essa ordem da nitrificação, só lembra, para quem quer bater uma fotinha, olha, eu vou colocar aqui para vocês, olha um esqueminha aqui, ó. O Enem já cobrou esse mesmo esquema, acho que vocês já viram. Colocou lá número 1, número 2, número 3, já teve questão que ele perguntou: onde é a desnitrificação? Onde é a fixação? Onde é a nitratação? Então, só para lembrar um pouco do esquema, lembra, galera, quem é que a planta ela quer absorver? O nitrato. É o mais oxidado. Lembra que vai aumentando a quantidade de oxigênio, tá? E o professor Caio explicou direitinho como realizar uma reação global a partir de reações de oxidação e redução, outro tema que apareceu na avaliação. E eu queria mostrar rapidinho a reação que forma, então, os hidróxidos de ferro. A gente tem, então, a reação de oxidação do ferro no ânodo, oxiano. A redução do oxigênio no cátodo, RedCat, ou seja, uma reação de eletroquímica, de pilhas. E para fazer a reação global, tem que cancelar esses elétrons, né, gente? Então, ó, 2 elétrons, 4 elétrons ainda não está pronto. O que tem que fazer com a primeira equação, turma? Multiplicar por 2. Multiplicar por 2. Mas não pode então, potencial. Multiplicando por 2, ficou 4 elétrons perdidos, 4 elétrons recebidos. E agora, só fatiar. Fatia os elétrons, soma as equações e forma, então, o hidróxido de ferro 2. E para fechar com chave de ouro, a professora Bioana, em nossas aulas, falou sobre daltonismo, mais um tema que caiu no Enem. Um indivíduo que tem dificuldade em distinguir determinadas cores. Geralmente, o daltônico mais comum na população é o daltônico que confunde entre o verde e o vermelho, né? E cores próximas, daí azul e rosa, marrom. Então, o daltonismo, ele é causado por um gene recessivo presente no cromossomo sexual X. O homem, ele pode ser XDzinho Y, que ele já vai ser daltônico. Para que uma mulher seja daltônica, ela tem que ser XDzinho, XZzinho. Ou seja, um homem daltônico, quem passa o gene para o daltonismo para o homem? A mãe. Por quê? Por quê? Porque a mãe passa para o filho homem, o X. Porque o pai passa para o filho homem, o Y. Então, o gene para o daltonismo, ele é transmitido do pai para a filha. E nunca do pai para o filho. Porque para o filho homem, o pai passa o cromossomo sexual Y. Para uma mulher ser daltônica, ela vai receber um gene para o daltonismo da sua mãe e um gene para o daltonismo do seu pai. Como o homem tem apenas um gene, ele é chamado de hemizigoto. Hemizigoto é quando tem um gene em dose única. A mulher daltônica, ela é homozigota. Ela tem que ter o gene em dose dupla. Tá? Então, o daltonismo é herança ligada ao sexo. Sempre na herança ligada ao sexo, o homem vai ser hemizigoto e mulheres poderão ser heterozigotas ou homozigotas. Esses são apenas alguns exemplos, e isso é resultado de uma equipe que se dedica de verdade e que não mede esforços para oferecer a melhor preparação aos alunos, sempre atualizando as aulas e focando o que realmente importa. Aqui no Cota Online, os professores não medem esforços para ajudar cada estudante a conquistar a sua aprovação. Por isso, trabalham de uma forma realmente diferenciada. O que nos move é ajudá-lo a chegar cada vez mais perto da realização dos seus sonhos.